compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro num acordo contigo, tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido, tempo, 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 e eu espalhe benefícios, tempo, 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 tempo. E aí, minha gente, sejam bem-vindas, bem-vindos também. Eu não poderia começar esse episódio com outra música que não fosse essa. É uma Oração ao Tempo, uma música de Caetano Veloso. E é uma música que fala muito comigo. Eu posto muito ela. Meu coração tá saindo pela boca hoje. Eu preciso dizer. Os 2 primeiros episódios que a gente já teve, gente, meu coração vai sair pela boca. O que tá acontecendo? Alguém precisa me avisar. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que para mim é muito querido, né? Assim, a gente tem 2 temas aqui que se conversam bastante. E um desses temas é meu companheiro de jornada, que é a astrologia. A astrologia sempre foi para mim eu me interessei muito cedo por astrologia, de 14, 15 anos eu comecei a me interessar, fiz meu primeiro mapa, eu tinha 18 anos, e sempre foi um instrumento poderoso de reconhecimento de mim mesma, como se fosse um espelho, e isso me ajudou muito, vem me ajudando muito, esse espelho, como uma forma de gostar mais de mim, de me fortalecer, de reconhecer as minhas qualidades, de enxergar os meus pontos cegos, as minhas sombras, que não é fácil, mas esse saber, essa ciência, me ajudou nessa jornada. Então é um ponto muito querido, talvez eu esteja aqui emocionada, talvez um pouco por causa disso também. E o outro tema é felicidade. Mas de uma maneira profunda e diferente do que vocês estão acostumados a maioria, imagino, a ver e a ouvir. E aí eu tenho aqui 2 pessoas muito especiais, mas antes de qualquer coisa, antes de eu até dar boas-vindas para minha amiga Verena, eu quero lembrar de você que está assistindo, se inscreva no canal. Ative o sino de notificação, isso é importante para a gente, para que esse podcast, esses saberes que a gente vai compartilhar aqui, chegue para mais pessoas. Então vou parar. Assinou? Ativou? Agora a gente começa. Verena, minha amiga querida, nutricionista funcional e holística, minha companheira de bancada, bem-vinda. Que alegria estar aqui hoje com esses temas, né, tão ricos, e que hoje eu vou aprender muito aqui sobre a astrologia. Entendo pouco, né, que leio às vezes algumas coisas, mas tenho certeza que para mim vai ser muito enriquecedor. E sobre felicidade em outra ótica, né, que eu também estou muito curiosa. Tenho certeza que essa manhã vai ser muito especial. Vamos que vamos. Bom, eu tenho aqui 2 pessoas que eu tenho muito respeito pelas 2, talvez também por isso eu tô aqui emocionada, ansiosa, porque são 2 pessoas, são 2 gigantes. Gisele Alakija, né? Gi, ela é astróloga, professora de astrologia kármica e humanística, psicóloga, terapeuta de regressão a vidas passadas e especialista em Deep Memory Process, processo de memória profunda. Bem-vinda! Obrigada. Prazer estar aqui. Como eu lhe disse quando vocês me convidaram, assim, adoro falar de astrologia, porque tudo que você falou na sua apresentação, Paty, é exatamente isso. É um ganho quando a gente começa a se apropriar da linguagem de astrologia, né? Qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja seu interesse, você não precisa ser astrólogo, basta você se conectar com esse todo do universo, que é o que a astrologia representa. Bom, o assunto vai ser bom hoje, viu? Bom, a minha outra convidada, nossa outra convidada, a energia dela é tão incrível que eu assisti uma palestra dela. E aí, quando acabou a palestra dela, eu cheguei para ela e falei assim, eu quero ser sua amiga. Foi. Eu falei assim, aliás, a gente já é amiga, é você que não sabe. A gente tem o mesmo nome, né?
E aí, o meu é Patrícia Guerra, o dela é Patrícia Valente. Então, a dupla perfeita, a Guerra é Valente. E eu cheguei aqui, né, não conhecia as duas e senti uma energia. Eu sou muito intuitiva, né? Eu sou de chegar, eu falei pra Paty ontem, de olhar e já ter ali 50% da noção. E sentir essa energia que a Paty está falando, né? Então, estou muito animada para escutar vocês. Bom, Paty Valente, ela é CHO, Chief of Happiness Officer, que é especialista em felicidade. É palestrante, trainer, né? Uhum. E criadora do processo de fluência estratégica, uma metodologia desenvolvida por ela para treinar habilidades de comunicação, estratégia e negociação. Gente, isso é a ponta do iceberg do que essa mulher é. Bem-vinda! Muito obrigada. Responsabilidade do cacete, viu? Com essa apresentação. Mas quero dizer que eu tô mais preocupada em aprender sobre astrologia, porque eu tenho extrema curiosidade, eu nunca fiz mapa astral. E a minha irmã adora astrologia. A minha irmã é uma consumidora de astrologia amadora da vida. Então, toda hora que você fala alguma coisa, ela fala, mas é porque a lua, mas é porque tá não sei aonde, não sei o quê Eu e sou essa tal. pessoa. Minha irmã é essa pessoa. E isso me gera muita curiosidade. A única coisa que eu sei é o meu signo e as características do meu signo, e eu sou uma geminiana óbvia. Óbvia. Só o que eu sei. Tô Bom. curiosíssima e louca para fazer mapa astral, mas já tô avisando. Isso é bom, né? Porque eu sempre faço meu roteiro, né? Vocês sabem que eu não sigo. Mas, para ter uma âncora para a gente se seguir, o que eu falei assim, eu gosto de partir do pressuposto de que quem nos assiste tem muito pouca noção do que a gente está falando. Então, assim, eu gosto de trazer primeiro, né, começar a esquentar a água para depois, né? Sim, depois coar o café. Depois coar o café, né? Exato. Então, eu queria que você desse assim, uma definição. O que é a astrologia em si? Né? Bom, se a gente for traduzir ipsis literis, a astrologia é o estudo dos astros, né? Então, e, na verdade, o que a gente tem aprendido nos últimos anos é que a função da astrologia, que antes se voltava mais para eventos, continua se prestando a isso, né? A fazer algumas previsões, inclusive certas, corretas, né? Mas o grande salto da astrologia, né, mais moderna, para mim, é exatamente ligado ao autoconhecimento. Porque é você usar as informações e se beneficiar delas, né? Sem precisar ser astrólogo ou ser estudante de astrologia, mas assim, se sintonizar com as questões principais, como qualquer outro assunto da vida do dia a dia. E se você observar nos bares, nos lugares onde reúne pessoas, hoje em dia é comum você estar conversando e alguém dizer assim, qual é seu signo? Aí, o meu é tal. Por isso você é assim, por isso você é. E que não é isso só, mas passou a ser natural perguntar, como dizer assim, você mora onde? Perfeito. Né? Então, a astrologia, para mim, esse estudo dos astros, é a conexão do homem, né, com o universo. Veja que todo o mapa astral, ele é uma mandala. E a visão ou análise do mapa astral é colocar o dono do mapa no centro. Todo o resto do desenho do mapa, quase todo mundo já viu um mapa desenhado, é o quê? É o céu em volta da Terra. E você ali naquele pontinho central, né? Naquele nascimento, com aquele céu particular, que mesmo sendo gêmeo de outra pessoa, não vai ser exatamente igual. Você é único. Eu, ao longo dos anos, assim, eu nunca faço um mapa ou um outro produto de astrologia Revolução Solar, que daqui a pouco ela explica o que é, com o mesmo astrólogo, porque cada pessoa traz o que é para aquilo que entrega, né? Uhum. Então eu venho mudando nesses anos todos, eu já fiz com diversos astrólogos, sigo diversos astrólogos, e eu vejo assim o quanto isso agrega no meu autoconhecimento mesmo. E uma vez eu ouvi uma frase de um diretor que eu trabalhei com ele em São Paulo, Cláudio Meyer. Ele falava assim, você não é assim porque você é libriana. A configuração da sua alma cabia nessa configuração de mapa. Isso. Então, assim, aquilo, quando ele falou isso, minha mente fez assim, porque É um a outro gente entendimento, tende, né? porque a gente tende, assim, a pensar assim, é libriana porque é assim.
É e não é. Não é engessado. Não, nada. Uhum. Eu acho que nada no mundo é engessado, nada no universo é engessado. Então, é um assunto que, assim, que é muito permeável, né? Como é a alma humana. E uma coisa que também, assim, aí tem várias escolas, né? Como todas as ciências, tem várias escolas. E você é professora de astrologia kármica. Qual a Sim. diferença da astrologia tradicional para a astrologia kármica? Bom, a primeira diferença gritante é que a astrologia clássica ou a tradicional continua considerando só 7 planetas, quer dizer, vai até Saturno. Então, a análise não inclui os transpessoais que hoje em dia todo mundo sabe quem são, que é Urano, Netuno e Plutão, Já não serve para mim, então. né? Então, e também a astrologia kármica, como o nome está dizendo, não kármico no sentido religioso, mas lembra sempre que a história não começou agora. Então, a visão na interpretação é que aquela sua chegada, você falou isso um pouco agora no seu discurso, Paty, é que assim, você não é assim porque você é Libra, ou Libra tem essas características só para você, porque nasceu em Libra, mas você é aquele todo, e você chegou nesse momento porque esse céu estava em sintonia com o que você veio fazer. Então, esse é o pressuposto básico da minha interpretação com a astrologia kármica. Você não chegou naquele momento por acaso. Então, esse céu e esse mapa que te representam tem um peso muito maior da sua responsabilidade, porque a escolha não é agora, a escolha foi antes. Só que a gente não lembra, né? Então, a vida inteira vai ter que lembrar para tentar cumprir o que você se propôs. Pode pegar a pipoca e a água, porque o negócio hoje aqui vai durar. O Netflix hoje vai ser intenso. Vai. Entendeu? O Elas Flix. O Elas entendeu? Flix, O Elas é. Flix hoje vai ser Ô, intenso. Paty, tem umas 2 semanas que você enviou um link para mim, não foi? Do eclipse e tal. E eu fui de Praia do Forte a Salvador ouvindo, né? E Vinícius do meu lado ouvindo também. Aí aquilo foi entrando, né? Eu fui ouvindo sem muito entendimento, né? Deixando o negócio fluir. Durante a semana, tudo que acontecia, eu voltava lá. Porque foi lá na segunda, terça, quarta, que eu voltava na segunda. Isso aconteceu. Não, peraí, calma. Aí o Vinícius falou assim: tudo seu agora é esse eclipse. Eu mandei para ela porque assim, eu venho notando de uns anos para cá. Talvez eu já fosse afetada, que eu acho que nós, né, estamos. A pessoa fala, eu não acredito. Não acredito na lei da física, não. Experimenta pular da janela para ver se ela não atua sobre você. Eu gosto de colocar nessa perspectiva, sabe? Quando alguém me De diz alguma crença, coisa, né? eu não acredito, eu falei, que bom que não é uma Né? proposta religiosa. Exato. Acreditando ou não. Exato. Ótimo. É Meu exatamente discurso isso. é assim também, sabia? é. Ah, mas você acredita nisso? Não. Aí todo mundo assusta. Não, não é uma religião. Exato. Não é questão Não de é crença, não é não é fé. questão de É um crença. conhecimento que Isso. pode ser uma arte. Nem entro na discussão de é ciência, não é ciência, para a gente não se perder. Ou Mas você sim na pode funcionalidade. concordar ou não, tanto Eu faz. queria só fechar a questão do karma, porque, assim, claro que pressupõe, então, que você já fez uma escolha antes, mas quando a gente fala de karma, pressupõe que você tem uma bagagem e que quando você chega, você já traz consequências daquela bagagem, mas você também tem novos desafios. Então, o karma, a noção kármica está ligada a causa e efeito. Né? Que não necessariamente são tão diretas assim. Eu fiz isso, estou pagando isso, eu estou recebendo aquilo de bom. Eu digo assim, que a gente entra com créditos e débitos, e o mapa mostra isso. Perfeito. Contas a pagar e a receber, né? Sensacional. Sensacional. A tradução literal da gente colhe o que planta. Isso. Bom, então, assim, nessa perspectiva, quando eu pensei, assim, né, de como é que eu vou ficar linkando essas duas pessoas, esses saberes, né, porque eu sou apaixonada, gente, assim, ficaria dias aqui falando sobre isso, porque autoconhecimento é puro suco de autoconhecimento, é isso. E aí, duas coisas que eu quero jogar aqui. A coisa só tem graça quando você experimenta. Porque senão vira proselitismo, né? Tipo assim, é uma coisa lá muito longe. Ah, a Patrícia lá no podcast. Então, assim, a minha proposta e de Verena, quando a gente se juntou, é de que seja um derrame, né? Que as pessoas bebam, né? Uhum. E, assim, proporcionar. Aqui, assim, é só um caldinho, a entrada é o caldinho da experiência, mas que as pessoas se sintam movidas a mergulhar, né? Porque o autoconhecimento, o nome já diz, autoconhecimento.
Quando eu conto aqui alguma coisa para vocês, já perdi 50%. Uhum. Né? Uhum. Por quê? Porque assim, ninguém sente como a gente sente, né? Para dores, felicidades, alegrias, né? Então, essa foi a proposta de trazer, de ajudar, eu não gosto da palavra ajudar não, viu, gente? Uhum. Não gosto. Uhum. De proporcionar Uhum. para pessoas um conhecimento, e não precisa ser só para mulheres, não, é porque nosso público é mulheres 40 a mais, mas Para que isso desperte, estamos né? aí. Desperte É. na pessoa a vontade de conhecer mais, de se aprofundar. Uhum. E a partir dali começar a viver melhor, né? Então muitas vezes precisa de Isso. Às vezes é uma coisa que a pessoa escuta que muda o game. que vinha aquela luz Sim. assim, Às opa. vezes é uma coisa, eu falo, Rapaz, ai, era isso. Exatamente. Parece que, olha, a gente fala exatamente sobre isso, às vezes, tipo, você lê um livro, uma frase no livro te muda. Isso. Já valeu. Sim. Exatamente. Já valeu. Exatamente. Mas, especificamente para as nossas queridas 40 a mais, né? 40, a partir dos 40, e eu até fiquei pensando isso de hoje de manhã, algumas vertentes aí, antroposofia, né, dos setênios, 42, mas assim, ali começando o movimento nos 40, a coisa começa a mudar, Sim. né? Qual o movimento astrológico no mapa de alguém? Porque isso eu sei do que eu tô falando, tá? Né? Existe aí um movimento de um certo senhor, né, no mapa que começa a orquestrar um olhar, né, de primeiro bagunça, depois organiza, né? Sim. Então, assim, por volta dos 40, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, né, dentro desse conceito que você chega já com uma responsabilidade, desde bebê você está abrindo e fechando ciclos. Você chegou, nasceu, então imagine se o mapa a gente considera todos os signos e os planetas que estão passando nesses signos, né? Imagine que cada um deles tem uma espiral própria do tempo, né? Cada um vai, eles estão sempre se movendo. Então, quando a gente está em torno de 30 anos, mais ou menos, tem uma mudança fundamental que todo mundo ouve falar, que é o tal retorno de Saturno. Então, vamos fazer entre 28 e 32, pensando na curva de Gauss, né? Em geral, 30, 29,5, 30 anos, todo mundo passa por esse chacoalhão, que eu digo na análise kármica, que é um momento da segunda oportunidade, ou a primeira oportunidade, você adulta, de lidar com a sua vida. O que você está fazendo aqui? Vai para o fim da fila que você não entendeu nada, ou então, que bom que você construiu, vamos para frente. Nos 40, ou em torno dos 40, vem uma outra mudança, esse ponto entre 36 e 45, né, para fazer uma faixa mais larga, é uma etapa onde coincide exatamente aspectos fortes de vários planetas. É a fase mais importante, vamos chamar entre aspas, de mudanças definitivas na vida da pessoa. Porque ali você já passou da infância, já passou da adolescência, já passou do começo da maturidade, e ali você já está... eu digo que não é mais um crescimento vertical, ali você vai poder ampliar horizontalmente. Né? Aí começa propósito de vida com mais força, a questão da idade com mais ou menor peso, dependendo do que a pessoa se trabalha, enfim. Mas a questão do propósito de vida fica muito mais direcionado, independente da classe social, da raça, do lugar do mundo. Algumas pessoas já nascem com esses desafios desde sempre, desde pequenininho. Mas essas idades, essa virada dos 40, muita gente diz assim, então a gente vira o signo ascendente nessa idade. Ninguém vira nada, você é o mapa inteiro desde o nascimento. Adoro. Mas você se apropria mais, porque o signo ascendente, que precisa saber a hora de nascimento para calcular, você é seu carro-chefe, tem a ver com suas escolhas, seu livre-arbítrio, inclusive com a sua chegada. Você não chegou naquele momento por acaso. Então, em vários momentos da vida, a gente precisa se lembrar do que combinou, né? E aí, essa idade em torno dos 40 é o meio. A gente dizia assim, 42, né? Pensando no pico da curva, 42 é um momento onde você tem um chacoalhão. Tipo, vai o racha, né? Então, não tem uma receita de bolo. Não, nossa, fulano parece doido. Largou tudo, chutou o pau da barraca, fez não sei o quê. É nessa idade. É isso que eu ia te perguntar. É um momento, esse momento aí, é um momento em que a pessoa se sente
mais inquieta, mais, às vezes, mais angustiada, justamente por isso está acontecendo. Porque eu já estou aqui fazendo uma comparação. Já tô me analisando Você está aqui. falando dos 35 aos 42 mesmo que você está falando. Que coincidiu muito com o momento em que eu disse, meu Deus, será que é isso que eu quero mesmo pra mim? Será que não é? Ai, mas será que vai dar tempo? Será que é hora de mudar? Isso. Sabe, eu mudei de profissão. Isso. E mudei, assim, tentei uma, tentei duas. Eu fui pra minha 4ª faculdade, né? Sim. Minha universidade. Então, A assim, inquietação e eu ficava aumenta. inquieta e eu achava que era aquilo. Quando eu chegava ali na metade, meu Deus, não é aquilo. E aí a pessoa falava, mas vai até o final. Não, não faz sentido pra mim. Tá dizendo aqui. E eu ia contra todos. Eu me escutava. Eu preciso achar algo que faça sentido, porque até então eu era cobrada e eu vivia aquele, sabe? E aí você tá falando isso. Isso. Chega, eu tô arrepiada. Porque o tom principal que eu falei, o vai ou racha, é a sensação de última chance. Né? Claro que não é a última chance, mas assim, é como se aquilo que ficou incomodando, você, depois eu vejo isso. Sim. Aí você diz, não, agora o vai ou racha. Pô, mas você já fez 5 anos dessa faculdade, só falta formar. E daí? E daí? Exato. Foi assim que eu comecei com a gente, astrologia, gente. Eu fiquei exato. 10 anos do meu trabalho de início de astróloga, e muita gente não sabia que eu era psicóloga de formação, porque eu larguei o doutorado. Olha isso. Eu fiz mestrado em psicologia experimental em São Paulo, morava em São Paulo, fiz qualificação de doutorado, cheguei a ser aprovada e tinha um monte de coisa para mexer para a tese de doutorado, para finalizar. E eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Essa frase é uma frase que atende o que Verena está falando, ela acontece em vários momentos da vida, mas nessa fase é uma fase mais chamativa. Ela fica mais alta. Ela fica, porque é como se dissesse assim, Grita. eu não Grita. tenho que responder para os outros, tenho que responder para mim. Meus Isso. professores diziam, você só falta defender a tese. Eu falei, eu não estou me divertindo mais, eu não estou feliz. Exatamente. Maravilhosa. Pronto. É isso aí. E aí o povo, você está doida, né? Ainda bem que eu escutei. Porque eu faço Aí hoje o que eu mais agora amo você na tem minha que vida. saber que você vai assumir as consequências daquilo. Sim. Eu Né? quero fazer 2 coisas aqui, como sempre, né? Lua em Gêmeos é isso. Lua em Gêmeos. Gêmeos, entendedores entenderão. Entendeu? É isso. Primeiro, eu queria só que você fizesse uma definição de algumas coisinhas que eu vou perguntar aqui, porque assim, como eu falei, eu sei, né? Porque eu bebo dessa água há muito tempo, mas eu acho que vai ser bacana para entender, assim, o que é o signo solar e o que é o signo ascendente, né? Porque tem algumas pessoas, algumas frases, algumas coisas que se dizem, então, assim, só esses 2 temas, e depois eu vou para minha outra questão, que direcionando para minha Tá. minha Você charada. incluiu nas suas questões de hoje o signo lunar? Então, é isso que eu falei, Lua em Gêmeos, né? Não, de eu responder o que é. Porque para mim tem pronto. eu brinco, eu digo que é o São RG 3, né? astrológico. É São verdade. É o a RG tríade. astrológico, que é um É. triângulo. É. O signo lunar, o signo solar e o signo ascendente. Perfeito. Muitas vezes eu começo minha interpretação falando disso de uma maneira mais leiga, para a pessoa se identificar. Esse é o RG astrológico. Porque o signo lunar, quase ninguém sabe, porque precisa calcular mesmo o mapa. Ele representa a sua alma. É a ponte com o seu Começa a passado. chorar. É a ponte com o seu passado. É como se você fosse geminiana na última vida. Como ser? A gente não tem como provar. Mas assim, a alma não precisa parar para pensar e ser daquele jeito. Ela é. Né? A lua, né? Você tá bem, você tá mal, você tá nos altos e baixos. Ela fica passeando 2 dias e meio em cada signo. Então ela representa no mapa aquilo que você já traz para usar de maneira inconsciente, não é para pensar. E a lua representa a relação com a mãe verdadeira e a mãe que está dentro de você. Eu preciso desse cuidado, eu não preciso desse cuidado, eu preciso cuidar sim. Aí o sol é o signo de nascimento que quase todo mundo conhece. Né? Então o sol é o quê? O círculo com as luzes todas. Né? O sol ilumina, cheguei, não pede licença para ninguém. Então o sol é sua vida presente. O que você tem de luz para passar, para mostrar? Todo mundo tem luz, não existe quem não tem. Existe saber usar. E usar de maneira positiva, de preferência. Né? Então, o signo de nascimento representa a sua vida presente. Não, eu não encarnei nesse signo por acaso, eu tenho que me representar. Mas não é que eu sou ele, nem ele é o que eu sou. Mas assim, eu preciso me lembrar, eu preciso honrar aquilo. Né? Porque aquilo é tudo, o sol é tudo, cheguei. Não vou perguntar nada para ninguém. E o signo ascendente, que precisa calcular pelo horário de nascimento,
ele é o primeiro signo, é o número 1 do seu mapa pessoal. Então é a sua chegada, inclusive descreve ali o seu nascimento, como é que você nasceu, como é que você chegou, né? Tinha gente, não tinha gente, foi um momento bom, foi um momento difícil para a família, tá tudo ali. E ele é associado, na minha interpretação kármica, com a missão de vida, com a missão dessa encarnação. Então, como é que essa missão se constrói? A partir de suas escolhas. Né? As escolhas são sempre suas. Até quando você diz assim, não, escolha você. Para mim, você já escolheu. Você já escolheu. Você já escolheu, Né? já escolheu. E a primeira escolha é lembrar que você não entra zerada, você entra com créditos e débitos. Uhum. Né? Então, esse triângulo, se você entende um pouco, tal signo, seu signo lunar é esse, seu signo solar é esse, seu signo ascendente é esse. Então, pelo menos, quando você for ler, leia dos 3 um pouquinho. Agora, a lua é sua alma, você não para pensar, tô com medo, que besteira, é a lua da pessoa, você tem que respeitar. Então, não, vamos comigo. Não, você tem essa coragem, eu não tenho. A lua traz essa diferença, o nosso lado maternal, seja homem ou seja mulher, o nosso lado de acolher e de querer ser acolhida. Não, eu me sinto bem no cantinho. Não, eu me sinto bem viajando. Isso é a lua, é a lua. Gente, se você não fez seu mapa ainda, minha irmã, vá fazer. Já quero. Colhe Corra, que eu mesmo já quero. Já quero, já Gente, quero. é assim, é verdadeiro, assim, quando eu fui escrever como descrever a astrologia, vocês sabem que eu sou chorona. Já falei. Eu fiquei emocionada na hora, porque eu vi naquele momento o que isso fez comigo, né? Porque a gente não vem aqui, eu fico brincando assim, a gente não vem aqui apenas para espalhar brilho e botar botox, librianamente falando. Então, assim, e aí a maturidade traz esse momento desse olhar diferente, né? Porque a cronologia, o tempo, ele coloca tudo em outra perspectiva, né? Então, quando você tinha 30, você considerava massa, hoje talvez pode ser um porre. Exatamente. Então, quando eu fui escrever para falar sobre isso, eu vi como foi importante todos os astrólogos que passaram pela minha vida, Isabel Miller, você, Dimitri Camilotto, Guilherme, esqueci o sobrenome dele, Guilherme tantos. Salviano, Isso, Gui Salviano lá do Sul. E cada um trouxe uma informação que me fez despertar para um momento específico que era o que eu estava vivendo. Porque aí é o fluxo, né, o flow da vida que te proporciona estar com a pessoa certa na hora certa para te trazer não é nem a chave, talvez é aquele dedinho que fala assim, ó, é ali. Mas aí a gente caminha e vai. Então eu fiquei de verdade assim tocada e porque assim eu amo, assim eu ouço pessoas no YouTube, pessoas que são duas coisas, né? Uma coisa descrevendo o céu de fora, no contexto coletivo, e esse instrumento de autoconhecimento que é o seu mapa. Então, eu vejo como duas coisas, né? E tudo serve para o seu caminhar, para o seu desenvolvimento. Né? Então, eu sou apaixonada. Vou falar aqui 500 vezes até o podcast acabar. E eu queria, Paty, que você, quando eu pedi à Patrícia, eu falei, você quer falar o quê? Porque ela gente, é assim, é um domingo de manhã essa mulher, entendeu? Assim, sabe, casa cheia, quando está... De verdade, meu olhar para você é esse. Que lindo. Então, e aí ela me trouxe, assim, uma descrição linda desse momento de transição, dessa reflexão. E quando eu li o que ela escreveu, eu falei, gente, como o universo é perfeito, assim, no flow, né? De trazer essas informações de como a vida vai se desenhando com o que aconteceu com ela, né? Sim. E como agora ela entrega, né? Porque eu não sabia uma parte da história, mas sou apaixonada pelo que ela entrega, né? Tanto que disse que eu quero ser sua amiga. Entendeu? Foi exatamente assim. Foi assim. Eu levantei e falei, quero ser sua amiga. Onde foi? Onde foi que você conheceu? Foi a gente fez um workshop, como é o nome dele? Luiz França. Estava em um treinamento, uma imersão de 3 dias de liderança. Ah, que De legal. liderança. É um amigo, e aí ele me pediu para preparar uma fala, um momento
sobre felicidade para as pessoas que estavam ali inscritas. Aí eu perguntei a ele qual o desenvolvimento que ele faria, por que que ele queria falar de felicidade e o que é que ele iria costurar, desenvolver, abordar nesse dia para poder eu linkar felicidade com a proposta dele. Ele virou para mim e fez assim: não precisa, nada disso. Só prepare o que você quiser, porque você tem a certeza que vai linkar. Olha que bacana. E foi. E foi. Tá vendo? Foi. E foi Foi. assim, então, conte a sua história. O que você quiser falar. Se você falar do seu domingo de manhã também. Fique à vontade, fique à vontade. Fique à vontade. Então, quando o Paty me chamou para o podcast, ela estava preocupada, ela fez a outra convidada, é uma astróloga, tipo, eu me preocupei, me preocupei não, eu achei que ela estava preocupada, assim, eu não sei se você acredita em astrologia e tal, talvez fosse isso, nem sei, mas eu acredito na vida, e a vida é de uma pluralidade, Uhum. de uma riqueza, de uma diversidade, que eu não me sinto capaz de duvidar ou questionar nada. Ontem à noite eu estava com uma amiga minha e aí ela fez algum comentário. Eu falei, amiga, deixa eu te falar um negócio. Eu não duvido de absolutamente nada. A gente está aqui para aprender. Tem coisas que me chamam, tem coisas que não me atraem, mas eu não duvido de absolutamente nada. Ela deu risada, fez, como assim, Patrícia Valente? Eu disse, vou te falar. Se você me disser agora, aí tá passando uma vaca voando ali. Eu falei, não vi, era Kiko. Adorei. Maravilhoso. Velho, você vai entrar na onda. E não vi, era Kiko. Você entende? E a astrologia, como eu comecei falando, é uma coisa que me chama muita atenção, de forma muito na curiosidade, porque minha irmã é uma consumidora amadora de astrologia, e porque eu amo meu signo e sou muito característica, e é engraçado que eu escuto muito assim: qual é seu signo? Geminiana, você deve ser geminiana, você deve ter alguma coisa em assim. gêmeos. Eu sou geminiana, eu devo ter a lua também, o ascendente também, e as últimas encarnações também, não sei. A pessoa te analisa toda Não. e a pergunta já tá engatada, né? Tá engatada. Aí depois que você fala, sabia. Aí eu conheci. Não sei o que e tal. Por quê? E aí, vamos levar para felicidade. O nosso cérebro tem essa necessidade de encaixe. Neurociência. Isso é neurociência. Eu tenho o Instituto Datapati, que são vozes da minha cabeça, mas não é sobre isso. Estou falando com base em neurociência agora. A gente tem a necessidade de encaixar as coisas para criar um engajamento assim de entendimento. E isso vai muito em cima da burrice no nosso tão inteligente cérebro. Nosso cérebro é burro. Ele precisa de atalhos. Por isso que a gente consome dopamina barata, por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso, por isso que a gente precisa quando a gente chega num ambiente que tem 100 pessoas e a gente não conhece ninguém, e lá no fundo da sala alguém acena com um sorriso, a gente se conecta instantaneamente. Fez uma ancoragem aqui, porque aqui você já vai criando um ambiente de conforto, de aconchego, de acolhimento e tal, porque você precisa desses mecanismos, a gente precisa desses rótulos, razão pela qual o processo de autoconhecimento liberta tanto, porque você deixa de ter tanta necessidade de bengala. Sim. Vai continuar tendo, porque a gente não é perfeito, né? Não busca fora, né? Mas a gente não busca. Uma coisa que eu pensei hoje de manhã, na hora que eu tava arrumando cabelo, porque é um assunto, né? Homem toma banho, toda vez que eu tô me arrumando, eu falo, gente, mas 600 encarnações que tiver mais, eu quero todos ver mulher. Eu adoro ser mulher. Eu adoro ser mulher. Então eu tava lá, né, pintando a cara, adoro me pintar, Marina Morena que me perdoe. Quer dizer, na verdade, Vinícius, né, que me perdoe. Eu fiquei pensando exatamente isso, assim, de como a gente nasce, e acho que tá mudando, né, mas assim, nós aqui, aqui é 50 a mais, mas assim, 40 a mais, né? A gente nasce e vai sendo condicionada a encaixar daquele jeito. A maioria esmagadora, infelizmente, se a gente sai aí nos ambientes que a gente convive, desculpa meu pigarro, gente, que eu tô com a garganta ruim. E as fórmulas formatadas que são vendidas os hoje. Potinhos, né, de como tem que ser, do que tem que fazer, da maneira que tem que ser. Então eu fiquei refletindo isso, como a gente vai... E aí é um processo de libertação.
né? De libertação. E eu tô numa fase, assim, tão, acho que disruptiva dentro de mim, no sentido de que se me falar que eu tenho que fazer tal coisa, é que eu não vou fazer mesmo. Aí você entra no modo reativo. Aí é que eu não vou fazer mesmo. Porque eu não tenho o quê? Nada. Isso, aí eu não E o tenho poder que do não que chega assim, Isso, eu não tenho que nada. avassalador. Então, depois que eu descobri isso, né? Então, eu tenho um ascendente Capricórnio e tem uma frase que diz assim, o Capricórnio sabe onde mora a autoridade. Né? A criança de Capricórnio, assim, né, que tem algum aspecto, ela sabe onde mora a autoridade. Então, Meu filho do meio. Isso é é o bom e não é. protótipo Isso é do bom e não é, capricorniano. porque pode se oprimir, né? Porque pode não romper com esse... Ou então pode enfrentar. Acho que tudo tem as polaridades. Mas eu fiquei pensando isso, assim, de como a gente colocam a gente e ao longo da vida a gente vai tendo que se libertar, né? Vai colocando em caixinhas, né? Vai colocando em caixinhas, né? E eu venho percebendo que em diversas frentes tá acontecendo um levante, certo? Que eu acho que é o despertar da nova consciência mesmo. Eu acho que isso casa Né? completamente com o momento tão celebrado, falado, que eu acredito completamente da transição planetária. Exatamente. A gente está, É sobre isso que eu tô falando, inclusive, sobre né? isso. É que, coletivamente falando, acho que casa também completamente nas nossas histórias pessoais, em cima do que você falou e do que eu escrevi, que foi uma catarse, né? Que eu comecei a escrever e a refletir ali muito rapidinho, assim, porque eu escrevo demais. E aí, e comecei a pensar nos meus momentos, assim, de mudança e de transição. Nós casamos, a gente se conheceu, eu tinha 17 anos, casamos com 18. Com 19, eu estava nascendo o primeiro filho, com 20, o segundo, com 22, eu estava ligando as trompas parindo a caçula. Olha isso, Nossa gente. Senhora. Mas Você é daquela época que, né, com 25, todo mundo já tinha terminado. terminado. Então, quando eu estava para fazer 30 anos, o nosso filho mais velho estava entrando na adolescência. Aí eu fui para terapia, para uma terapeuta de adolescente, e conversar com ela, porque eu tinha... Imagine, eu já tinha muita clareza ali em cima do que eu não queria repetir, em cima do que eu vivenciei como filha. Sim. Eu pensei assim, eu preciso procurar uma terapeuta para evitar cometer alguns erros que eu vi e enxergo claramente que a minha mãe cometeu com meu irmão. E eu não quero fazer isso com os meninos. E aí eu fui para terapia, ela me disse que ia fazer 4 sessões comigo, depois 4 sessões com ele, depois me dava a devolutiva, e no final ela me disse que estava tudo tranquilo, que estava tudo indo bem, que ela estava à disposição se eu tivesse outro momento de necessidade, mas que se todo mundo fizesse isso antecipadamente, o consultório dela não estava tão cheio, que ela era uma terapeuta para adolescentes. E aí, pronto, fomos navegando. A fase de 30 anos é aquela fase de explosão, e na minha personalidade forte, não sei como é que a gente está casada há tanto tempo, deve ter sido um exercício de paciência absurdo, porque eu era uma pessoa de um nível de intensidade e de agressividade absurdo. Eu não agia, eu só reagia. O modo trator sempre morou em mim. Mordion. O quê? Modo trator é do signo de Áries. Jesus, o modo trator sempre Estou morou me em mim. identificando com você. Assim, para você ter uma noção, negócio de eu não escuto desaforo, não levo desaforo para casa, ninguém me diz nada e não dizia mesmo. E não... tem um momento para mim, que sabe o negócio das memórias, muito legal, hoje engraçado, mas isso que eu sabe? falo. Hoje é engraçado. Hoje. Haja Sabe, sofrimento no passado. o negócio de mesas que tinham há anos atrás nas cozinhas, que eram aquelas mesas que dobravam? Sim. Então, na casa do meu pai tinha. E lá um dia quebrou a mesa. Quebrou. Meu pai desmanchou a mesa toda. Aí eu falei assim, pega um pé dessa mesa aí que eu vou deixar no meu carro. Meu pai fez, pra quê? Meu Deus. Porrete. Meu Deus! Porque eu era uma pessoa que você não podia me atravessar no trânsito. Eu não ia aceitar fazer educação dele. Meu pai virou pra Marcelo e fez, você tá vendo isso? Não, eu não chegava tanto não, Paty. Não chegava tanto não. Ai, roubou minha vaga no supermercado, no pátio do Detran.
Aconteceu isso no pátio do Detran também. O cara, o cidadão, eu estou esperando educadamente a pessoa terminar de manobrar, o cidadão fez pá, entrou na minha vaga. Eu que falei, eu vou raiva. resolver isso agora. Olha isso. Catei um menino, vem aqui, eu quero que você esvazie 2 pneus daquele carro. Um não, porque ele tem um step. Eu quero que esvazie 2. Eu era essa pessoa, aos 30. Aí eu fui buscar, foi o meu primeiro movimento com autoconhecimento. Eu fui buscar eu fazer terapia. Porque com razoável habilidade de comunicação e agressiva, eu não precisava de 2 minutos para arrasar ninguém. Uhum. E aí eu me arrependia, porque eu não sou uma pessoa ruim. Eu ficava Claro que péssima. não. Tati, Você canalizou pausa para baixo. aqui. Eu não sou porque, pessoa olha, ruim. Sou, velho. pausa que eu sou formada em comunicação também. Olha, E eu era assim também. E justamente isso, com o poder que eu tinha de me comunicar e você com não essa. precisa. Como eu era reativa, eu não levava desaforo para casa, Isso. né? Então eu Deixa eu- sempre estava com a resposta na ponta da língua. Vou fazer um E com parêntese. um olhar bem, né? Vou fazer um Incisivo. parêntese. O povo que me conhece tá assim, Patrícia não vai falar nada, não? Porque estão falando dela, ela tá quietinha. Você tá entendendo? Então, é um negócio assim que me incomodava. Aí foi meu primeiro movimento. Aí eu passei mais ou menos uns 2 anos fazendo terapia. Depois eu resolvi falar com a terapeuta. Eu cheguei num ponto de uma vez na semana fazer individual e outro dia fazer coletivo, né? De grupo. Depois eu quis sair e aí eu falei com ela. Eu vou sair para poder descobrir se a terapia está dando resultado ou se é uma bengala. Uhum. Se for bengala, eu volto que eu ainda preciso. Se estiver dando certo. Eu não sei lhe dizer em que momento, não sei realmente dizer em que momento foi que eu deixei de ter necessidade de responder. Sim. Eu deixei de sentir que não levo desaforo para casa, porque hoje, para eu entender que alguma coisa é desaforo, você precisa se esforçar muito, você precisa me dizer, eu estou querendo lhe ofender. Exatamente. Porque eu entendo, eu acho que eu entendo o que eu quiser entender, Exato. e aí não permito que me afete e tal, tá tudo certo. E aí eu entrei no processo de PNL, inteligência emocional, uma série de coisas, até que eu comecei a perceber, depois de 40 anos, e aí aqui meu link com todas as suas descrições aí, eu comecei a perceber depois dos 40 anos, com perdão do vocabulário, que o foda-se estava bem calibrado e eu não precisava responder as coisas, E nem provar nada pra ninguém. nem provar nada para ninguém, né? e o provar era muito forte para mim, porque quando eu me casei aos 18 e comecei a ter filho aos 19, as apostas eram, primeiro que não daria certo, separa daqui a pouco, né? Porque essa menina é louca, fica inconstante, ri demais, brinca demais, é acelerada demais e tal. Amigas minhas dessa época faziam, você vai estragar a sua vida inteira, você tá doida, você vai ter filho agora, não sei o que e tal, você vai se arrepender disso. Uma amiga minha chegou com uns comprimidinhos abortivos no Meu trabalho. Deus! Ai, meu Ah, Deus. sim, e não foi de maldade. Ela realmente acreditava que eu estava estragando a minha vida. Eu falei, amiga, eu realmente sei que você está imbuída de muita boa vontade, mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum, por nada nessa vida. Isso nem passa pela minha cabeça. Aqui, a galera que entrar só sai quando vira gente. Eu Então, queria trazer Glória a Deus. uma fala, porque o que você está falando é inversamente proporcional à minha vida, que a gente já conversou sobre. Uhum. né? Lembro. Então, eu não casei, não tenho filhos, e hoje eu vejo que, de verdade, foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Porque e aí você vê que cada história é o que a pessoa precisa que seja. Pode apostar. E como é muito delicado, a gente tem que ter. Eu acho que quando a gente dá um conselho para alguma amiga ou para alguém, tem que ter noção dessa responsabilidade, porque cada um é um. O conselho que eu dou é a partir da minha perspectiva, do Sim. que eu sou, do que eu conheço, do meu repertório. Exatamente. Então, assim, hoje eu falo, tipo, né, tipo, me coloco, mas por quê? Porque, assim, eu era aquela pessoa que sempre fui muito exibida, desde pequena. O Natal na minha casa, na casa da minha tia, que eu sou paulista, então a gente parava para eu dançar no meio, né, bem libriana, me exibindo e tal. Só que eu fui
no processo de adolescência, eu fui querendo me encaixar porque eu era estrangeira, né? Eu lembro que eu chegava nos aniversários, vinha as avós, as mães de lá, que falavam, que há? Tudo bom? Que há? Que há? Tudo bom? Aí falava assim, aí elas falavam assim, Que foi pra infância. como é o nome de sua mãe? É, Como é o nome de sua avó? é. Sabe? Então, assim, aquilo era um movimento. Hoje eu A gente eu já tinha leio. análise de currículo desde que... É um movimento meio que opressor, né? sim. total. Então, assim, eu fazia eu acho que eu tive momentos, assim, de me tornar o que a pessoa gostaria que eu fosse. Exatamente. Sim. Pra eu ser aceita, porque isso é uma questão libriana. Isso que eu ia dizer, isso é um perigo. Isso é o perigo libriano. Agradar o Então, outro. então, eu tô construindo pra você, né? Essa Tá tudo aqui. Libra? Tá tudo aqui. Virgem, não? E aí, assim, se eu tava paquerando um surfista, eu ia estar mais estilo surfista. Se eu tava paquerando um roqueiro, eu ia usar só preto. Então, eu percebia esses movimentos, né? E assim, o libriano é o começo daquela coisa com o outro, né? O Áries inicia o movimento do eu, o libriano como meio da mandala, né? Meio do caminho, é o outro, né? Então, o outro tem uma importância preponderante na vida do libriano. Tô mentindo? Não, Professora? a frase é, eu não existo sem você. Pois é, imagine, olha, repare. Peso, né? Então, isso sempre foi um desejo profundo da minha alma. E a não realização disso já me causou muito sofrimento, porque eu não conseguia compreender. E aí, o que veio a compreensão e a autoaceitação, e aí uma libertação imensa do olhar do outro, da expectativa do outro, de todos os outras, foi entender de que, assim, a gente tem o que a gente precisa. Eu amo a mulher que eu sou. Com todos os defeitos e qualidades, eu amo a mulher que eu sou, que eu me tornei. Sim. E eu só pude me tornar porque eu não tive o que você teve. Porque eu não teria sido quem eu sou, eu não teria Sim. tido força interna para me tornar quem eu precisava ser. Porque tem uma frase de um cara... como é? A névoa mental, gente, não permite, tá? Lembrar o nome do cara. Aceitem. Entendedores entenderão. Entendedores A névoa entenderão. mental. A névoa Bendita mental. névoa. É. Tira a gente do eixo. Tira. Enfim, que ele fala assim, de tipo, a gente tem que... O sucesso na vida é você ser o que você nasceu para ser. O que você nasceu Sim. para Né? ser. Então, Exatamente. então que é a assim, nossa essência. que é a nossa Exato, e essência. a gente Então, tem que buscar isso, então né? assim, a minha Se compreensão aconteceu e aí teve o processo espiritual, a minha lente, eu também sou fotógrafa, né? Mas assim, então, usando a palavra. Mas a minha lente para todas as coisas é o pano de fundo espiritual, que é a razão de estarmos aqui, né? Esse desenvolvimento de alma, esse caminhar, né? E aí tem N ferramentas de tudo. Foi de entender que, assim, tá tudo certo. Você não tá Exatamente. atrasada, você não tá faltando. Por quê? Porque, assim, eu também sentia que isso, não ter acontecido isso, me desempoderava como mulher. Mas aí vem o que Né? a gente estava falando no começo, quando a gente estava, antes da gente começar o podcast. A gente é de uma geração em que, se você não casa e você não é mãe, você é um fracasso. Isso. Porque você só é mulher e completa se você cumprir esse checklist aqui. Paty, e eu preciso dizer pra você, vou contar aqui um pouquinho a minha história, porque tem tudo a ver. Eu acho que eu realmente só casei com 23 anos de idade por essa... Eu achava que era porque eu queria, tá? Mas eu tenho certeza que foi por isso aí que você falou. Né? Para cumprir esse checklist aí. Pra poder... Principalmente na Deixa questão... eu só ticar logo isso aqui. Exatamente. até Principalmente quis na ficar, minha viu? família, né? Minha mãe casou muito cedo, né? Eu sou a única mulher da casa. Então, criava-se uma expectativa muito grande da minha filha casar, né? Não passar de determinada idade, para ter filho 1 ano, 2 anos depois. Então, assim, eu achava que eu só ia, assim, no meu subconsciente, né? Aceita ou agradar, aquela coisa de querer agradar muito pai e mãe. Isso era muito mais até do que me agradar. E isso foi uma coisa que eu carreguei até pouco tempo atrás. Depois eu comecei a entender que eu tinha que me agradar primeiro, né? Meu pai e minha mãe são pessoas, né, que eu amo,
mas você passar às vezes por cima do que você quer para você, para Mas eles- agradar, né? Os erros que eles cometeram, e muitos, são resultado também, né? Isso, Da com jornada, da certeza. trajetória do que Mas receberam. aí é Não outro sabia, assunto, outra né? coisa é. Porque quando a gente tá ali nos 20 anos, né? Passando ali nos 20 aos 30, a gente gosta de dizer, aquilo aconteceu porque meu pai, minha mãe falaram aquilo. E depois você descobre que não tem nada a ver, que eles vieram com o que tinha que ser mesmo, né? Foi passado de geração em geração e a gente Exato. não pode culpar ninguém, né? Naqueles momentos mais rebeldes que a gente, Não. né, vai. Então, o que acontece? Eu casei com 23 anos, muito para poder agradar, né? Aham. E aí, muito nova, muito verde ainda, e minha mãe nunca trabalhou fora, então eu tinha muito esse olhar, que eu queria também ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, eu tinha que estar, a maternidade, assim, acho que eu queria mais ser mãe do que casar, né? Eu queria Uhum. casar para engravidar, né? Uhum. E pronto, então assim, eu quis viver isso muito a fundo tal. E eu sei que eu deixei para trás algumas coisas que eu queria muito, mas que ficou adormecido. Sim. Pelo fato de querer, isso ficou muito latente, de eu ter que realizar aquilo, mas isso vem da aceitação. Bem, Sim. E aí, quando essa você realiza necessidade aquilo, de você vê que. ticar. Essa é a necessidade de ticar. Eu fiz um caminho um pouco diferente, assim, nesse processo. Minha mãe queria que eu casasse, claro, né? Essa é a geração. Mas quando eu conheci Marcelo, com 17 anos, foi engraçado que com pouco tempo de namoro, o que eu escutava dele, que ele era bem galinha, então, a cara dele, com pouco tempo de namoro, ele veio com uma conversa assim, tipo, se a gente continuar dando certo, se entendendo, de repente, daqui, sei lá, a gente é muito novo, eu tinha 17, ele tinha 23, 24, 23 para 24, a gente é muito novo, aí a gente pode pensar em, de repente, daqui a 10 anos, Sabe de ó a nada, projeção, inocente. daqui a 10 anos, sei lá, ficar noivo, começar a pensar em casar e não sei o quê. Então, eu fiz uma conta rápida assim na minha cabeça e eu respondi a ele assim. Eu tinha 17, eu respondi a ele: deixa eu dizer um negócio pra você. Imagina a loucura, com 17 anos. Quando eu fizer 25 anos, eu tinha muita vontade de ser mãe, desde muito cedo. Quando eu fizer 25 anos, eu já vou ter parido o que eu tiver de parir, com você ou sem você. Então, né? Acelera o corre. Acelera o corre. Foi ok. Eu me lembro de meu pai no carro, eu e meu pai sozinhos, eu vestida de noiva, meu vestido de noiva foi azul, minha mãe queria que fosse branco, eu falei, branco? Não tem condição, minha mãe. Não tem condição. Branco como? Enfim, o que é que vão dizer? Sim. Minha Ah, mãe, né? ah. O que é que vão dizer? Não sei, não me interessa. E aí meu pai no carro comigo, indo para a igreja, meu pai fez assim: você tem certeza que é isso que você quer e casar e que você achou o amor da sua vida e não sei o quê, veio com um discurso assim, falou um bocado de No coisa e carro indo tal, pra no igreja? carro indo pra Oh, meu igreja, Deus. porque eu sou seu pai, o que você quiser, o que você resolver, Que eu já tô fofo, com gente. você e não sei o quê, meu Fofo. pai. Aí eu olhei para meu pai assim e falei, meu pai, tem certeza? Eu falei, não, hoje tenho, amanhã eu não sei. Sou bem, Bem sou eu, geminiano. gente. Meu pai, Sou hoje eu tenho, faço amanhã não isso. sei. Você tem certeza que você encontrou O amor da o sua homem da vida. sua vida, o amor da sua vida, porque sua mãe para mim, não sei o quê, tal. Aí então, traz toda a bagagem dele. todo aquele discurso. Aí eu falei assim, meu pai, hoje é. É porque eles esperam sei. que a gente repita esse padrão Esse deles de padrão. casamento, que dê certo. Entendeu? E não é assim, né? E a gente casou querendo casar. Sim. E a gente estava afim disso. Decidimos. Uhum. Ele, acredito que tenha acelerado o corpo em função desse aviso, não sei. Mas é isso. E com 22 anos a gente já tinha os 3 filhos. Eu liguei as trompas e vida que segue. E no começo do casamento era uma coisa que eu conversava muito, que eu não conseguia imaginar como é que se fica ao mesmo tempo dormindo e acordando com a mesma pessoa. E como é que não cansa disso, como é que não enjoa disso. E foi uma das coisas que eu escrevi, do que eu mandei para você, que depois de 40 anos, você começa a não precisar reagir, começa a se sentir mais confortável com você mesmo, começa
não tenho que provar nada para ninguém. Se Olha. eu brinco que o exercício é de evitar a fadiga. Sim. Eu não concordo. Beleza. Ok. Não vou tem falar pra embate com você. Tem que concordar. A gente, no primeiro episódio, eu faço uma pergunta que conversa muito com isso que a gente está falando aqui agora, que eu falo que é a pergunta de $1 milhão que todo mundo tem que se fazer. Quem sou eu? Exato. Pronto. Essa é a pergunta de $1 milhão, porque Acha esse lugar de conforto. exato, porque assim, eu fico ouvindo a sua história, né? E aí fico vou aqui para os meus bastidores e pensando na minha história, né? De escolhas. Volta aqui para os meus labirintos Exatamente, emocionais. estou lá dentro me perdendo. Estou lá dentro perdida até nesses vomitar. labirintos. Meu Deus, uma confusão que você entendeu? Tipo assim, Datapate, Datapate Guerra, Instituto da Paz tá uma loucura aqui, entendeu? Polvorosa. Mas e olhando e pensando que essa pergunta sempre me acompanhou. Muito. Então, assim, minha mãe tem uma frase, né, que sua mãe deve ter essa frase também, né? Tipo assim, ela falava, você é muito voluntariosa. Entendeu? Tipo assim, porque eu sempre fui muito dona da minha vontade, muito dona de mim, assim, Isa que me perdoe, minha filha, você tá chegando agora, entendeu? Mas assim, eu sempre, isso mesmo, e tinha ao mesmo tempo, tinha essa vontade de ser codependente. Sim. Porque existe, infelizmente, eu sou teta healer também, na pandemia eu fiz teta healing, sou teta healer, faço atendimentos e tal, pouco, né, menos do que eu gostaria, mas enfim, uma coisa que eu percebo muito nas mulheres mesmo, é que existe um padrão de codependência muito forte. Né? Uhum. Então, isso sempre eu comecei, através do espelho das outras, né, que vem até mim, eu comecei a ver que isso era uma vontade, eu tinha essa vontade de ser codependente, só que a minha essência, ela é livre. Ela bicho solto. Ela é bicho solto, bicho tanto solto. E assim, são instrumentos, o nosso inconsciente é uma coisa fantástica. Eu tenho sempre um sonho. É o nosso submundo. É o nosso submundo. Mas é maravilhoso. O meu, pelo menos, tá? Desculpa. Então, que assim, é um cavalo preto, Selvagem. lindo, selvagem, correndo na beira da praia. Sempre, assim, diversos momentos da minha vida. E assim, não tente me domar. Venha comigo. Porque são 2 movimentos diferentes. Em qualquer circunstância, profissional, afetiva, fraternal, de amizade. Quem tenta me dominar já começou me perdendo. Eu faço uma comparação com planta, que mas, eu digo ao assim, mesmo tempo, que pega poda é planta. Adorei. Gente, não. Pois é. Então veja assim, a importância de instrumentos como a astrologia, Sim. dos seus. Eu fiquei apaixonada pela fala dela, porque eu estava num momento de dor emocional. Eu me lembro. Naquele momento, entendeu? Assim. E no dia seguinte você faltou, eu te liguei. Cadê você? Qual é a fala? Qual foi? Que eu estava falando agora de planta? Não. Que você... Não, porque tá. no na imersão workshop, na imersão, eu estava no momento não é de dor, não estava acontecendo nada. Aí ela falou o que te despertou? Não, na verdade, assim, eu estava no momento de descobrir coisas dentro de mim, assim, a dor tá ali, ela já tá ali, ó, há muito tempo, mas ela tá coberta. Deixa eu te falar um negócio. Você sabe que lagosta, quando você perfeito. trouxe as transições de 30, 40, 50, eu só pensei nisso. Lagosta, quando ela começa a crescer, ela deixa de caber na carapaça dela, que é uma carapaça de proteção. Aí o que ela faz? Ela quebra a carapaça porque ela está crescendo, não tem jeito, e quando quebra, dói. E aí, para se proteger de predadores naturais, ela vai para debaixo de alguma pedra, vai para um refúgio, para nesse refúgio ela esperar crescer a nova carapaça, essa nova roupa de proteção e blindagem dela. Depois que cresce, ela volta para o ecossistema. Quando a gente passa por esses momentos de transição que são muito dolorosos, eu penso sempre nisso, que vai passar. É exatamente porque a nova carapaça vai crescer. Então, a virada dos 30 anos e as doidices dos 30, a apropriação dos 40 antes, houve uma dor,
E eu acredito, chutando em cima da nossa faixa etária e de há quanto tempo que isso aconteceu, que foi nessa fase dos 50 e que foi um novo momento de ruptura e transição. E Paty, a gente não sai disso sem E estar isso mais que você forte. está falando aí é incrível, porque eu conversando com um paciente sexta-feira, e aí eu falei do que aconteceu comigo também. Ele tem 47 anos e ele se separou agora. E aí ele disse que estava sofrendo, que veio que agora que ele está melhorando, por isso que ele só foi para minha consulta agora, porque ele se sentiu preparado, porque agora mesmo que ele se reestruturou, mas que ele sofreu muito. E aí precisou passar um tempo sozinho, recluso, Uhum. foi para a Chapada, ficou um tempo lá, participou lá de uns grupos lá, bem cuidando dessa parte emocional, Uhum. e ficou mais caseiro, não saindo tanto, né? E aí, quando ele falou isso, foi pra baixo da pedra. eu falei para ele assim, se prepare para viver a melhor fase da sua vida. Isso. Porque no meu caso, aconteceu a mesma coisa. Eu passei É isso. 1 ano e meio, há pouco tempo, tá? Sem sair muito. Uhum. Foi o momento que eu mais comecei a estudar, fiz um curso atrás do outro. Minha filha chegava em casa, eu estava na frente do computador, treinar, ia correr na orla, aí ia sozinha comer uma comidinha gostosa, ia tomar um café sozinha. Aí as minhas amigas falavam, você não me chamou, mas eu queria estar só. Foi um momento que eu comecei a descobrir essa vontade e essa coisa gostosa de estar sozinha, né? Ai, Eu ia ao cinema sozinha, passar para tomar um café sozinha, eu comecei a gostar disso. E aí isso durou um ano e meio. Aí minha filha chegava em casa, me via estudando. Minha mãe, hoje é sábado, você não vai sair? Eu disse, não, minha filha, eu tô aqui fazendo... Aí fiz uma especialização, estava gostando de estar envolvida. Chegava de noite, eu lembro que se fosse hoje, eu ia lá na Perini, comprava umas coisinhas para fazer uma comidinha gostosa para mim, comprava uma garrafinha de vinho, daquela que é de uma taça, e comprei umas 5, 6 dessas, deixei lá. E aí abria uma daquela e comecei até aquela rotina que me apaixonei. Se E eu não lhe preenchia, porque né? eu saía muito, eu gostava de sair, eu sempre fui. E do nada eu comecei a gostar. E aí, quando acabou nessa fase, gente, começou a acontecer tanta coisa boa. Na hora que eu relaxei, na hora que eu deixei fluir, na hora que eu voltei pra mim, tudo começou a acontecer. Foi de uma forma, assim, absurda. Olha o que Então, você fez. Você chegou em sua casa, que é você, fechou a cortina, me deixa quieta aqui. Lá um momento foi suficiente, deixa eu abrir aqui a cortina. Exatamente. Aí as coisas acontecem, sabe? Exatamente. É as fases da vida da As gente. fases, essa fase de você, vou parar um pouco, vou me É. olhar um pouco, Deixa eu fechar a vou cortina. fazer uma viagem Mas sozinha. fechar a cortina deixa eu aqui que falar sou eu uma só. coisa aqui que eu gosto de fazer uns contrapontos, porque a minha mente funciona dessa forma, tá? Ela funciona dessa coisa. Estão falando aqui, ela já tá aqui. Já vai abrindo 30 caixas. 30 abas, né? Que é o seguinte: cada um é um, Uhum. né? Então, assim, nem sempre, e eu ouso dizer que talvez quase nunca, né? Que as pessoas fazem essas perguntas, que tem essa percepção do momento. O que traz, às vezes, a percepção e esse awakening, esse despertar? É a dor, né? É uma doença, é um término, sabe assim, é uma coisa assim que desperta e, às vezes, a teimosia, o condicionamento, depende de um monte de coisa. Mas De olha você só, chegar todo ou mundo não passa. nesse... Todo Sim! mundo passa. Alguns... A lagosta. Não, todo mundo passa. como É processo, inerente. sim. O que eu Agora, tô dizendo é que assim... alguns não percebem. Isso, Por pronto. quê? É exatamente Porque isso. nós somos formatados para o automático mesmo. Exatamente. Aí, tem um negócio, a gente já falou muito aqui sobre autoconhecimento, tem na minha leitura pessoal, aí é do Instituto Data Pat mesmo, as vozes da minha cabeça, fonte do Instituto Data Pat, vozes da minha cabeça. Vou criar um datagia aqui. Demorou. É porque eu tenho TDAH, então abro muitas abas e faço muitas associações de forma quase instantânea. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muito com vozes, com base no Instituto Data Pat, eu digo que a gente tem um momento anterior ao autoconhecimento. Uhum. Esse momento anterior é o que dói efetivamente e é o que a gente não abre para ninguém.
que é um Uhum. momento que eu chamo de autopercepção honesta. Esse momento é necessário. É necessário que a gente se disponibilize para uma autopercepção honesta. Autopercepção honesta. O que é Adorei. isso? Eu assumir efetivamente quem eu sou, em luz e sombra, Isso. porque se eu tenho uma autopercepção honesta, a minha busca por autodesenvolvimento é genuína, é real. Eu sei o que é que eu preciso buscar e aonde eu vou Uhum. buscar. Uhum. Pô, mas é a mesma coisa. Não é. Sabe por que não é? Porque se eu pedir a você, a você, a você, a qualquer pessoa, e eu mesmo, me descreva quem é você. Aí, todo mundo vai descrever, na verdade, quem gostaria de ser ou como gostaria de ser visto. Uhum. Nós não vamos nos descrever como somos literalmente, porque Com as nossas sombras. essa descrição vai doer mais do que eu posso dar conta. Sim. Perfeito. E isso faz a gente ir buscar autoconhecimento no Uhum. lugar errado, porque a Uhum. gente está partindo Perfeito. de uns passos na frente. E esse intervalo aqui, ó, dessa lama aqui até aqui, Uhum. alecrim dourado. É. Como é que faz com isso aqui? Aí você vai buscar no lugar errado. E a sequência, aí eu volto para a neurociência, para a ciência da felicidade e tal. A sequência é a seguinte: a autopercepção honesta lhe leva para autoconhecimento. Autoconhecimento lhe entrega a perspectiva, a noção real de aonde você precisa ir para fluir no autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento lhe entrega reforço da musculatura emocional, lhe deixando apto para trabalhar nesse lugar chamado inteligência emocional. A inteligência emocional, já pavimentadinha, lhe entrega inteligência social. Você começa a fluir e ser um sol aonde você chega. Todo mundo conhece pessoas que fulano quando chega parece aquele desenho animado que vem com a luz, a nuvem negra cheia de raios. Deus me livre. Tá de óculos escuros, deixa eu fazer de conta que eu não vi. Ai, que chegou e tal. E tem pessoas que você olha e faz assim, pô, fulano quando chega, só chegar, irradia, um abraço, não sei o que e tal. Tem gente que cura, tem gente que adoece, mas tem gente que Eu cura. tenho uma pessoa em casa, assim, E, sabe, que me ajudou, no, né, no seu no meu processo. processo de cura, Porque né? Que é tem o meu gente companheiro, que eu tenho. tem gente que Encho a cura. boca pra falar. Que ele cuida de mim todos os dias, assim, no sentido de cada dia eu sou melhor. Eu já falei dele algumas vezes, eu faço questão de falar, porque é esse ser de luz Uhum. do dia a dia, que de olhar, ele já tá tratando, não precisa nem falar, nem abrir a boca, o jeito de Porque ser. assim, nada paga você ter para quem voltar. São as pessoas de cura da vida da gente, Sim. de um valor absurdo. Aí você tá nesse lugar de inteligência social, de convergência, de Uhum. pertencimento, de trazer. Quando você chega nesse lugar de inteligência social, aí você está apto ao processo de conexão, de transbordo, de identificar quem é quem no rolê. Porque nós temos 3 tipos de pessoa na vida: as pessoas apoio, ponte e as pessoas que nos inspiram a Uhum. ser melhor. Se você consegue identificar isso e sabe que você também é essas 3 figuras, dependendo de onde você está, você baixa a régua do julgamento, Sim. você não cobra de alguém o que ela não pode dar, você começa a ter menos conflitos. Gente, a vida fica tão leve. A vida. Né? Onde é Você que consegue tudo identificar começa? e você vai agir da melhor forma. Onde é que tudo começa? Autopercepção honesta. É isso. Você não precisa compartilhar com ninguém suas sombras, não. Deixa quieto. Isso. Mas assuma. Isso. Para você mesmo. Para você mesmo. Isso, Paty, Para verdade. você catar o diabo do autodesenvolvimento no lugar certo. Exato. Respeite seus momentos de transição. Você falou esse negócio de ter as pessoas, né, que lhe curam. Eu tenho 39 anos com o Marcelo, e tem um negócio que ele não sabe, que aconteceu há pouco tempo. Vai saber agora. Ai, Vai Marcelo. tomar um susto. Se pode sempre se aprender, tá? Vai saber tomar Ouça aí. susto. Vai tomar um susto agora, porque só 2 amigas minhas sabem que aconteceu isso. Eu passei um Eita. susto absurdo, que me desestabilizou demais, que foi uma tentativa de assalto Nossa. na Paralela. De dia. 2 motos, uma na frente e a outra na lateral. Todas as 2 com 2 pessoas. Quando eu vi a moto passar na minha frente e desacelerar, eu falei, isso vai dar merda.
E aí eu olhei pelo retrovisor, vi outra moto chegando. Ele estava na minha frente, como se estivesse desacelerando para mim. Eles agem assim, Eles pra agem encurralar. assim, 4 duas em pessoas, cada moto. duas em cada moto. Aí o da lateral, que encostou muito aqui, ele levantou a camisa me mostrando uma faca. Eu raciocinei rápido. Se ele está me mostrando uma faca, ele não tem arma. Não atira. Porque senão ele estava me mostrando uma arma. E isso ele fazendo, coitadinho, corta aqui um parêntese, ele fazendo uma mulher que queria carregar um porrete no porta-mala do carro, coitado, Mal esse menino sabendo não sabe o ele. risco que ele correu. Ele Volta. era capaz de sair, abrir a mala e mostrar. Você vai o quê? Eu falei. Aí eu raciocinei rápido. Se ele tem com uma faca, ele não me rende, ele não tem arma, senão estava me mostrando uma arma. Eu aí acelerei o carro e pisquei, né? A luz. De tarde isso, mas só para dizer sai da frente porque eu vou passar por cima. E aí o da frente descambou assim para o lado e o daqui da lateral fez o mesmo movimento e eu estava perto de uma subida que tem para o Imbuí e aí entrei e dispersei. Quando eu cheguei em casa, meu coração parecia um tambor. Eu fiquei muito desestabilizada, porque eu tenho eu nunca passei por um assalto e eu tenho um medo absurdo de violência. Então, eu fiquei muito desestabilizada. No outro dia, que eu fui para Inova, e aí Ju fez assim, você tá bem? Eu respirei fundo, eu falei, eu não tô. E aí eu contei a ela, aí ela pegou, fez assim, por isso que eu tô falando isso, ela pegou, fez assim, Marcelo estava com você? Porque ele sempre tá com você. Eu falei, não, não tava. Aí ela fez assim, e ele sabe disso? Não, não sabe. Você não contou, não? Não. Por quê? Porque eu tô muito desestabilizada. Aí ela fez, mas ele precisa saber, né? Não, eu falei, qualquer coisa que acontece comigo desestabiliza ele também. Se ele ficar desestabilizado, quem me salva? Entende? Esse cuidado, né? Também que você. Se eu ficar desestabilizada, quem me salva? Se ele se desestabilizar, quem me salva? É muito isso. A gente precisa ter as nossas pessoas. E isso também é muito em cima de neurociência. A gente precisa ter essa autopercepção honesta, buscando esse autodesenvolvimento que vai levar a gente, autoconhecimento e autodesenvolvimento que vão levar a gente a um determinado lugar. E aí a gente passa a ter régua e compasso, que é o que a ciência da felicidade, para mim, entrega a qualquer pessoa, é régua e compasso, porque a gente passa a ter uma perspectiva, uma noção e um conhecimento diferente da arquitetura do comportamento humano. Porque a arquitetura do comportamento humano, embora haja todas as subjetividades possíveis, você falou do livre-arbítrio, nós pensamos, agimos e reagimos de forma quase cartesiana e dentro de uma equação que é muito em cima do nosso repertório, da nossa trajetória, da nossa construção. Eu sou absolutamente reencarnacionista, mas eu não questiono nada em relação à religião, nem à Bíblia, nem nada disso, mas o livre-arbítrio me pega em um lugar interessante. Por quê? Eu digo que a gente não tem livre-arbítrio. Porque qualquer escolha que você faça, ela vem, na falta de outra palavra, porque eu sei que é pesada, mas é essa mesmo, ela vem colonizada pelos nossos medos, pelas nossas emoções, pela nossa história, pela epigenética, pelas reencarnações anteriores, por tudo. Deixa eu colocar uma frase, que é uma frase Idit, que é da cultura judaica, né? Enquanto a gente faz planos, Deus ri. Ri. Aí Porque a gente está aqui, olhando aqui. E quem está lá em cima? Não, Está exato. olhando o trânsito, está olhando A gente vai entrar no destino e livre-arbítrio, né? Nessa discussão. Isso, pronto. Eu falo do livre-arbítrio Que desse na jeito. astrologia Isso que eu ia fazer né, esse gancho tem essa aí. questão mesmo, quer dizer, é destino ou livre-arbítrio. Aí eu escolhi ou eu fui forçada ou essa resposta já estava aqui. De qualquer maneira, eu acho que mesmo com o livre-arbítrio, você não pode se perder de si mesmo. Você não pode nascer uma manga e querer virar maçã no meio do Não caminho. vai. Então, a questão da essência, com o que você estava colocando, de assim, não, a gente não pode se perder, né? Quem sou eu? Esse quem sou eu, na astrologia, a gente vai pensar no mapa como um todo e você no centro. Você não é só o signo de nascimento, nem só o lunar e o ascendente, que eu fiz a síntese no início. Você é o mapa inteiro. Então, quando você fala
aqui eu ouvindo vocês falarem, aí eu já identifiquei um monte de signos aqui. Tem aqui uma constelação. Peraí, ó, tem um escorpião escondido aí, não tem não? Sim, tem um Ares Eu forte quero ali. saber, quando acabar aqui, eu quero que você me diga. Porque, repare, você, se o mapa Me é uma conte, eu mandala... sou o quê? Eu sou o quê? Eu já tô aqui. Eu sou o quê? Me agulhada. conte. Não, o mapa é uma mandala, você está no centro, então os 12 signos estão em volta e todos os planetas, todo mundo tem todos os planetas e todos os signos no mapa. Agora, o seu número 1, que é como você entrou nessa vida, que é seu signo ascendente, é aquele signo que é calculado para data, cidade e hora do seu nascimento. Então, aquilo é seu. E se você, Paty, fala, eu sou ascendente Anote aí que eu vou lhe dar Capricórnio, todas as informações. mas ela não é só ascendente Capricórnio, tem um monte de gente ascendente Capricórnio que é muito diferente Isso. dela. Sim. Porque a missão dela é única, porque ela é uma pessoa única. E a gente não pode dizer para ela quem ela é, nem quem ela vai ser. Por isso a pergunta, A gente quem tenta. sou eu? Eu Isso. falei isso no primeiro episódio. Isso. Essa pergunta, e falei aqui também da experiência, é uma pergunta que só cabe a você se responder. Isso. O I Ching tem um... Eu sou a mulher dos oráculos, né? Eu falo que é o meu pool de cartomantes, de tarólogas, né? Porque assim, tudo agrega ao meu conhecimento, à minha percepção, mas a palavra final é aqui dentro. Isso. É aqui dentro, é uma voz assim que eu ouço claramente, né? Mas o I Ching tem uma frase que fala o seguinte, que nem o I Ching tem a palavra final. Isso. Porque o oráculo, a função oracular, né? E aí a astrologia pode se encaixar em determinado momento, na Revolução Solar talvez, né? Nesse espaço de oracular, é para acender uma luz. Não é para decidir por você, Isso. né? Um curso em milagres... Eu já fiz coisa, viu, gente? Um curso em milagres, ele diz assim... Amiga, a gente não nasceu ontem. Exato. O livro Um Curso em Milagres, ele diz o seguinte, que livre-arbítrio não é decidir o quê, é decidir quando. Entende? E como, né? Né? E como. Exato. E como. E até o como eu, sabe? Porque, enfim. Então, eu acho que existem momentos pináculos, vamos dizer assim, né? Da vida, que eu, com essa curiosidade, essa paixão pela astrologia, eu vejo que veio permeando determinados momentos, né? Com 27 anos, eu fui morar em Nova York. E que foi uma experiência que mudou o meu destino, o que eu considerava que fosse, né? Na verdade. Ele me botou no destino certo, me botou no lugar certo. Então, eu morei 4 anos. Aí, com 36, 37 anos, foi entre os 36, 37 até 42, uma experiência de redefinição afetiva que não redefiniu, assim, me fez redescobrir, olhar para mim de uma outra forma. Os 50, cara, os 50 começou a colocar tudo sobre uma outra perspectiva. Eu sempre fui a mulher do carpe diem. Sempre gostei de falar carpe diem, seize the day, aproveite o dia, aproveite o momento. Sempre teve isso muito forte. E agora, de uma forma assim, ontem eu tive esse insight de manhã, aqui já pensando nesse momento, né? E aí veio esse insight e falei, cara, não acredito. Sabe quando vem assim? Que é o seguinte, já que eu tenho o que fazer e que eu só tenho esse momento, vou fazer bem pra porra. Porque ele não vai voltar. Eu só tenho esse. Isso é o verdadeiro carpe diem. Né? Porque assim, a gente tende muito a, às vezes, ficar planejando, né? Daqui a 6 meses. Eu não consigo, gente. Vou falar pra vocês. Vamos marcar uma viagem para o ano que vem? Não sei. Não sei se eu vou estar viva, não sei se eu vou estar doente, se eu vou poder, se eu não poder, se eu vou estar com alguém, se eu não vou. Eu não consigo. Isso, a minha mente não consegue se organizar para fazer isso. Então, assim, eu trabalho Quando me bem. fazem propostas muito longas. Não, assim, eu trabalho bem com curto e médio prazo. Em princípio, sim. E assim, isso, mas não crie tantas expectativas. Não, e aquelas pessoas Isso é bem da necessidade de independência dos signos masculinos. E são aquelas diários de fundo. Aquelas pessoas que elaboram a viagem, né, para, como você está falando aí, final do ano. E aí, não, trabalhar bastante por juntar aquela grana, porque vai ser caro, isso que aí passa uns perrengues danados o ano inteiro em prol daquelas férias, né? Eu não troco o meu dia a dia gostoso, simples. Eu também não. Mas Também bem não. vivido, né? Com aquela energia gostosa, né?
O Por isso. agora. O agora pode até acontecer, né? Mas eu não fico olhando para aquilo ali, naquela ansiedade, naquela agonia. Não, eu tô ali, ó, no presente. E eu vivo dizendo isso lá em casa, né? Para minha filha, para todos que estão lá comigo. O dia é hoje. Hoje. O que é que você pode fazer para viver melhor hoje, Isso. com todos os obstáculos que vão aparecer? Porque eu digo assim, eu queria muito ouvir isso de você. Eu costumo dizer que felicidade para mim é a gente poder gerenciar as coisas que não são tão boas e que aparecem, que pulam no nosso colo. Como você vai olhar para isso? Pronto. Né? Então, porque viver o bom, né? A notícia boa deixa eu é te mostrar um fácil, negócio né? aqui. Ó, Então, eu queria muito que você fale, porque eu falo isso sempre. lê aqui. Não, pra lá. Felicidade é uma escolha. Cadê? Tá lá. Felicidade é uma escolha, o resto é meio. Todo o resto é meio. Felicidade é treino. É uma habilidade e, como tal, você desenvolve e treina. A gente confunde, primeiro que a gente confunde felicidade com alegria. Eu vou ser feliz quando eu puder dar a volta ao mundo, quando eu puder comprar minha casa na praia, quando eu puder comprar um Mercedes, e aí ou quando eu for promovida, virar CEO da organização, Ou quando eu presidente, casar, ou ou quando eu tiver casar, filho, ou ou quando eu tiver tiver filho. isso. Não só comprar, Aí né? acontece. Aí quando acontece, cadê? Aí é pílula de metabolização rápida. Pílula de metabolização rápida. Você fica muito em êxtase e já comprei o carro. E aquilo estava me movimentando. É E igual eu já açúcar tive quando você filho. come, né? É a Que mesma coisa. É você pílula fica de feliz metabolização rapidamente, rápida. depois, ó, cai. Cai. E tem inclusive estudos que falam sobre a questão financeira. A partir de um determinado patamar financeiro, que é as necessidades básicas e tal, não é isso que lhe motiva. Tem estudos, inclusive, reais, não é do Instituto Datapat, que contam que executivos que saem de uma organização para outra, eles saíram em função das mesmas âncoras de carreira. Não foi em função necessariamente, embora possa ter pesado em alguma medida, dependendo de que patamar ele está, da pirâmide, né? Possa ter pesado, não foi necessariamente por conta de uma questão financeira. Então, a felicidade é essa percepção do que você pode construir. Tem uma diferença, a gente também leva para um lugar de hedonismo. Não é de realização nem de prazeres instantâneos, Não. ou fluidos, ou fugazes. Se você se permite consumir bons momentos diariamente, como pílulas de fortalecimento da sua musculatura emocional e seu construto de felicidade, você tem uma maior efetividade dentro dessa construção do que se você concentrar tudo em um momento, em um evento, em um dinheiro que você está juntando para... Não estou dizendo para você ser perdulário, não é isso. Mas eu estou dizendo para você não deixar de viver o hoje em detrimento do amanhã. Do mesmo Como eu jeito, te entendo. do Como eu te mesmo entendo. jeito que não tem cabimento você viver a vida esperando sempre o pior das pessoas por conta de todas as decepções que você passou, e aí você não se permite a bons momentos. Como é que você treina? É uma coisa que eu escuto muito. Como é que você treina a felicidade? Como você diz que é treino? Como é isso, gente? É assim. Aí, para mim, é difícil não entrar na questão das coisas que eu acredito em relação, por exemplo, ao processo de reencarnação. Mas felicidade é servir. Servir, eu falo É isso servir. direto no... Porque uma das coisas que dentro do que eu escrevi para a Paty, estava tudo indo bacana com as minhas descobertas dos 40 e chegou 50. Aí chegou 50. Dentro dos 50, uma progressão de carreira, uma nova formação, que veio o negócio da felicidade, que hoje eu brinco por conta de uma amiga minha que eu nasci feliz e depois fui buscar a certificação porque descobri que tinha. Aí como é que vem esse processo de treino? É servir. Por que é servir? A gente não pode atrapalhar servir com ser subserviente, não é isso. Mas olha só, isso também é estudo, isso é comprovado cientificamente. Nós ficamos em êxtase quando realizamos um sonho. Comprei a casa, troquei o carro, reformei a casa. Logo passa. Logo passa. Agora, existe medindo por eletrodos,
existem determinadas reações no nosso cérebro que mostram que nós estamos ali, a partir dessa experiência de felicidade, tendo descargas potenciais dos nossos neurotransmissores. Bacana. Nós temos isso em escala exponencialmente maior quando servimos, proporcionamos e identificamos a diferença que fizemos nas outras vidas. Isso é medido. Então, se não for pelos motivos certos, se não for por altruísmo, faça por egoísmo. Porque vai lhe fazer bem de qualquer maneira. E reforça a sua musculatura emocional. Sim. Novamente, estudos que começaram em Harvard em 1938 e que hoje muita gente está falando a respeito desse estudo. Atravessou 4 gerações de pesquisadores e durou 85 anos, um estudo que era para durar 20 e poucos anos. 700 e poucos adolescentes foram mapeados, pré-adolescentes foram mapeados, para serem acompanhados durante alguns anos para identificar o que é que construiria adultos felizes. Dentro das hipóteses prováveis, nenhuma apontava para o resultado que tiveram. E, por conta do resultado que tiveram, o estudo continuou e atravessou 4 gerações de pesquisadores. E acredito que só tenha se encerrado, se é que se encerrou de fato, porque esses pré-adolescentes morreram. Começou em 1938 com esse pessoal pré-adolescente já, e a gente está em 2025. Qual foi o elemento preditor da construção de uma vida saudável, próspera, longeva e feliz? Algumas pessoas dizem, inclusive, claro que as identidades são preservadas, dizem, inclusive, que um desses adolescentes, pré-adolescentes, chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Não faço ideia de qual seria. Mas o elemento preditor é a construção de relações saudáveis e o tanto que você se disponibilizou meio que a servir. E não estou falando de casamento. Sim. Relações saudáveis. Então só é você se meter no meio de muita gente boa? Não. É você se meter no meio de muita gente boa, se disponibilizando a ser gente boa no bando também. Isso que eu ia falar, em ser. Perfeito. Em ser. Então, assim, ser, é servir. E qual é a cereja do bolo, na minha perspectiva, em relação a servir? Isso, para mim, foi dentro do processo dos 50 anos. Não que eu não gostasse da minha formação, das especializações, das coisas que eu fiz antes. Mas, aí quando se fala em propósito, missão, não sei o que é que você faria de graça na vida? Talvez aí more a sua área de transbordo. Isso, para mim, é a representatividade máxima do servir. Você pode trabalhar de forma laboral e ganhar dinheiro e fazer seu dinheiro e construir sua vida, seu patrimônio com o que você faria de graça. Então, você está servindo genuinamente, bicho. Você está transbordando de uma forma muito exponencial. Essa construção... Que a gente poderia ampliar. Eu queria, para não vocação, esquecer... Mas a vocação no sentido puro da palavra, né? Paty, para não esquecer, por causa ofício. da névoa. Da névoa. Rapidinho, porque tem tudo a ver isso aí. Acho que vai ajudar aqui a todo mundo. Ó Ó a névoa. névoa. Ó a névoa. Tô dizendo. Não tô sozinha. Não estamos. Vá, Paty, fale, depois Não, eu vou. é porque a gente tá caminhando pro final. Que delícia. Então, eu avisei que ia ser maravilhoso, que a gente ia ter essa partilha rica. E tenho certeza que, vou falar em nome das 4, ficaríamos aqui mais 2 horas. Ficaríamos fácil. Tranquilamente. E, assim, eu sei que porque são coisas que tocam a alma, né? Então, assim, Gritam. quando a gente trouxe a proposta do Elas por Inteiro, né? Então, assim, isso é uma grande parte desse todo, desse inteiro. Essas perguntas, esses saberes, esses desejos, né? O desejo humano é ser feliz, né? Então, a astrologia, eu não conheço ninguém que queira ser infeliz, embora Eu vou fazer talvez meu mapa sejam. astral para ver como é que eu fico infeliz. Pois é, não tem, né? Ô, Paty, Então, tudo que a gente aqui vem conversando e vem entregando é talvez para contribuir com essa felicidade num período tão desafiador, que é essa transição
dos 40 a mais, Muito. que entra aí um assunto que daqui a pouco a gente vai falar, daqui a pouco outro episódio, tá? Da menopausa, de tudo que acarreta, tudo que traz. A gente já vem falando, né? Essa coisa da névoa mental que a gente está aqui brincando é uma A realidade. realidade da menopausa. Não é? E que, às vezes, eu tô aqui, Gente. assim, a gente está no assunto... É. O que eu ia falar mesmo? Não, e Some, detalhe, como a gente está desaparece. conversando aqui, quando fala e o vem, se a gente perde, na mulher 50 mais principalmente, cadê a canetinha? Eu já vou Isso, trazer a canetinha para anotar, porque senão, realmente, naquele momento, o negócio se perde. É. Mas só um minutinho aqui, porque agora eu lembrei. Você falou do servir, tá? Isso. Uhum. E dessa felicidade de você servir primeiramente, sem... Sem ser subserviente. Exato. Isso. Então, eu sou apaixonada pela nutrição, né? Então, assim, em qualquer lugar que eu estou, né? Eu estou falando, eu estou querendo ajudar, a pessoa me conta. Porque tem uns certos profissionais que acham, pô, não estou na hora do meu trabalho, né? As pessoas vêm falar de nutrição, eu gosto de falar. Então, eu falo, as pessoas falam que meus olhos brilham, né? E eu sinto isso. E quando eu estou falando e que eu estou sentindo que a pessoa, que eu estou ajudando essa pessoa, e aí é que vem a questão do meu trabalho, eu sempre digo isso lá, esse servir, de ver que eu estou ajudando a melhorar a saúde daquela pessoa. Aquela pessoa, ela volta no meu consultório e fala, doutor, eu estou me sentindo bem, eu estou outra pessoa. Gente, aquilo ali me inunda. Eu Isso não tem saio preço. dali para almoçar, É. né? E digo assim, cara, meu Deus, como aquela pessoa tá... Então, É sobre essa transbordar. felicidade... Claro, é o Esse meu meio de transbordo. trabalho onde eu ganho dinheiro. Mas isso aí a cerejinha do bolo. É merecimento. É merecimento. É merecimento né? você trabalhar, ser remunerada e bem remunerada Exato. por aquilo que você faria de graça. Exato. Meu neto, que fez 12 anos ontem, quando ele era menorzinho, teve um momento que eu não me lembro que ele falou assim, não, vó, é porque eu tenho sorte. Eu falei, você não tem sorte, você tem merecimento. Ele guardou isso, cada vez que alguém falava alguma coisa, ele fazia assim, minha avó disse que eu tenho merecimento. Que lindo, que lindo. Você sabe, Patrícia, que às vezes no mapa a gente precisa trazer essa fala que se fez para o seu neto, porque isso tem a ver com o planeta Júpiter, que é o benéfico, o que dá sorte. Né? Se diz mesmo, dá sorte. Mas eu uso muito isso, eu digo assim, Merecimento. aí faz uma ponte com vidas passadas. É a lei da graça. Então, essa sorte é um Perfeito, a lei da merecimento. É um Contas a merecimento, mesmo receber. que você não saiba por quê. Contas a São receber. seus Departamento de créditos contas. seus créditos. Às vezes você não sabe assim, ai que sorte. Não foi sorte. Mas quando você está trabalhando com a pessoa, você diz, isso não é sorte, isso é merecimento. E tem muitas vezes a pessoa que não se dá o merecimento, ou que acha que precisa subir a montanha inteira para depois beber aquela aguinha ou aquele, né, suquinho que levou, porque só vai merecer quando chegar lá, no sacrifício. Então, isso é a construção da sua escolha no dia a dia. Minha frase preferida é, eu não sou mulher de gozar pela metade. Adoro! Vocês podem copiar. Sou bem dessas. Sensacional, bem. Bom, vou pedir Até no sofrimento, gente. isso. Para você sabe que você vai sair. Está sofrendo, Não, olha, vai logo lá. Não à Esgote logo. toa, não é à toa que o nome Esgote desse logo. podcast é Elas por inteiro. inteiro. Não pela metade. Eu fiquei me Nem lembrando conversa, dessa frase, pela mas eu tenho metade que dizer minha nem frase. For pela metade, nem me preferida. chame. Bom, eu quero pedir para vocês, assim, uma frase, um pensamento, visando uma pessoa que está no começo de uma transição, que está no meio de uma névoa existencial. E com o seu saber, o que vier aí na sua alma para dizer. Bom, eu vou aproveitar a lua em peixes hoje, né? Que a lua hoje entrou em peixes de madrugada, ontem de madrugada. E a lua em peixes, peixes é o signo que representa sensibilidade, no extremo, mediunidade, né? Senso-percepção, né? Pode despertar bons sentimentos, né? De empatia, de inclusão, de choro, de se sentir de verdade no lugar do outro, não porque o outro é seu amigo, é seu parente. Então, minha mensagem seria, né, na verdade, que a gente pudesse dar atenção a isso de uma maneira mais verdadeira, no sentido de prestar atenção a quando que a gente pode servir, né, naquilo que é o que você pode fazer de bom,
independente de trabalho, Uhum. né? E que todos nós temos essa sementinha, porque o mapa astral nós temos os 12 signos, como se fossem 12 gavetas. Então a gente tem que ir abrindo e vendo o que está dentro, e as situações do mundo vão nos conectando com aquela oportunidade de ser melhor nisso, de refazer aquilo que a gente fez errado, de, poxa, que legal que eu fiz isso sem precisar aplauso de ninguém. Uhum. Então que cada um possa o tempo todo pensar, né, nesse seu interno, porque peixes representa também meditação, introspecção, reflexão, que a cada momento, antes das decisões, a gente possa fazer esse contato com a própria alma. Quero Né? pedir para você deixar aqui o seu Instagram, para as pessoas te seguirem, te acharem, fazerem mapa, Sim. Revolução Solar. Se colocar Gisele Alakja, né, Alakja com A K, gente vai botar na tela. bota depois na tela Gisele Alakja é um, o outro é Astral Gisele Alakja, e eu tenho vários vídeos no YouTube, né, de palestra, de curso, né, não são tão atuais, assim, eu não tenho uma frequência muito grande de Eu coloco na postar, descrição, assim, quando a gente publica mas no, de qualquer no maneira, vídeo, eu coloco na a descrição. maioria deles, minha característica é ser atemporal, então você pode, o assunto sempre está Uhum. dentro do tempo, né? Atualizado. Atualizado, viu? Muito obrigada, meninas. Adorei estar aqui com vocês. Meu domingo de manhã ensolarado, verde amarelo, Verde amarelo. ouro. Vi Me solar. diga, veio o solar. Eu queria fazer uma reflexão no tempo, do tempo. Você começou, abriu com a música, né, de Caetano. É assim, a gente não tem nada mais caro do que o tempo. Nada pode ser mais caro do que o tempo, porque não tem nenhuma cifra que você tenha no banco que lhe permita comprar 1 minuto ou 1 segundo que seja de um momento de intensa felicidade, ou de uma memória que lhe é muito cara, ou voltar a sentar à mesa com alguém que já partiu. O tempo, ele é inexorável, impiedoso, e ele não senta à mesa para negociar. Eu dou risada muito, que eu vejo direto cursos, vendas de cursos, como gerenciar o seu tempo. Eu não conheço ninguém, pessoalmente não conheço ninguém, que tenha sentado à mesa para conversar com o tempo. Essa semana eu vou precisar que você passe um pouco mais devagar, ou eu vou precisar que você acelere um pouco, ou eu estou com pressa. A gente não gerencia tempo. A gente não gerencia tempo. Não existe isso. A gente investe tempo. Não tem dinheiro que compre tempo, não tem dinheiro que compre momentos, portanto, os nossos momentos precisam ser extremamente valiosos, porque o tempo, quando passa, ele só senta à mesa para dizer que ele vai passar. E se você investir, ele vai lhe render dividendos. Se você só vai desperdiçar, ele vai passar do mesmo jeito, debochar da sua cara e dizer: porra, que desperdício. Eu sou valioso demais, você está me deixando passar sem fazer nada comigo. Uhum. Então, é refletir sobre o tempo, escolher as mesas que você quer sentar, com quem você quer levantar, em que fotos você quer aparecer, que convites você quer aceitar, aonde você pode transbordar, aonde você pode contribuir, o que você pode fazer para ser alguém bacana dentro do meio de pessoas bacanas que você escolheu. Qual é a sua parte no rolê? Uhum. É pensar no tempo e pensar no que você pode fazer. O resto da equação vai se encaixando, porque para mim é prioridade na construção de felicidade, você pensar no tempo e você pensar o que você pode fazer. Mora assim, procura morar no CEP das soluções e não dos problemas, porque não tem gente que você dá uma solução, para cada solução que você der, problema vem com novo. cinco problemas. Aí você dá mais solução para esses 5 problemas. Mas não sei o quê, mas não sei o quê. Veja só. Você me falou porque você quer resolver, porque se não quiser, for só para desabafar, pode falar, eu tô aqui para ouvir. Eu tenho uma amiga, minha terapeuta, que eu disse a ela assim: eu acho que você precisa, cada vez que você fizer anamnese com alguém, perguntar: você está procurando terapia por quê? Porque você quer transformação ou porque você quer um momento certo Desabafo. toda semana para desabafar? A gente só precisa combinar isso. Porque se for só para desabafar, tá valendo também. Agora, se for para transformar, eu não tenho como lhe prometer que isso vai ser sem dor. Não vai. Não vai. Uhum. Respeite sua carapaça aí, procure sua caverna e vá cuidar do seu rolê. Diga aí sua rede social para as pessoas, ou do Inova, o que você É quiser. a minha. Pati SP Valente. Pati com Y, SP Valente. Muito bem.
Veca, palavrinha final ou só um suspiro? Não, gente, eu Tô me rendendo, né? sou uma Comentar pessoa aqui. leve, mas eu estou aqui, ó, flutuando. Que Então, manhã incrível. Quero Muito agradecer a vocês. Foi um prazer. Já vou fazer meu mapa astral com você. Filho, mandatório. Vou fazer, pois é. Estou animadíssima. Como Agradecer não? a você, Paty. Pessoa incrível, como eu falei desde o momento que você entrou aqui. Essa luz. manhã de sol. Ó, deixa eu dizer a vocês, dia 27 de novembro, vocês vão ouvir falar disso nos próximos dias, eu tô dando spoiler, porque a gente vai divulgar. Dia 27 de novembro, a gente vai ter um fórum de felicidade Ah, que aqui em Salvador. maravilha. Esse fórum é o pontapé e o marco inicial de um projeto que eu e Jussara estamos lançando, e que tem uma tríade, né, de desenvolvimento, mas o início é o fórum, é o Movimento Salvador Mais Feliz. Que Vamos voltar aqui bacana. para falar sobre isso. Sim. Sensacional, você não tem noção do Então, tamanho disso, mas é o Fórum Bom, quero Salvador ver. Mais Feliz. 27 de novembro, já quero me antecipar em convidá-las a estar junto com a gente. Estarei, Bom, com certeza. Começando, Verena chegou aqui e falou assim: quanto tempo assim tem os podcasts? Foi. A gente 40 falou sobre minutos, né? Tem 2 horas que a gente tá aqui, viu? Tem 2 horas. Só, Gente. tá certo? Tá certo? Então, Meu assim, Deus. Só isso. Só isso. Bom, para finalizar mesmo, assim, eu sempre trago, né, venho trazendo, é uma proposta minha de trazer títulos, né, de livros para as pessoas que vêm no meu coração. Deus é que sabe por que vem esses títulos. Então, o de ontem eu fiquei entre 4 e hoje de manhã eu entendi porque eu fiquei na dúvida. Bom, aí eu acabei trazendo esse livro, Os 4 Acordos. 4 compromissos. Os 4 acordos também, né? Os 4 Compromissos, que é o livro da filosofia tolteca. Um guia prático para a liberdade pessoal, Dom Miguel Ruiz. São 3 livros, né? Esse aqui é o primeiro, bem bacana, um livrinho fácil, rápido, assim, numa tarde, para quem lê bem, uma tarde, assim, um dia consegue ler. E aí, minha querida Patrícia trouxe aqui um livro, A Felicidade é uma Escolha, Todo o Resto é Meio. Então, vou deixar aqui também, se tiver link de venda, você bota, a gente coloca, você me manda, a gente coloca no link. E aí, para finalizar, é engraçado que a sua fala final, porque a minha fala final virou de novo assim: de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido, tempo, e espalhe benefícios. O objetivo do tempo é que a gente faça esse burilamento, essa lapidação, para brilhar, para trazer o benefício, para fazer valer a nossa luz. E aí, para isso, para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. É sobre isso. Perfeito. Verdade, isso aí. Um beijo, até a próxima. Beijo!